Oi, gente! Para você que não me conhece, meu nome é Silvana, eu criei esse canal Desvendantes para a gente falar sobre autoconhecimento. No vídeo passado eu contava algumas histórias sobre religião. Se você está começando esse vídeo agora, eu vou deixar linkado aqui os outros vídeos. Essa é a terceira parte do vídeo onde eu falo sobre essas histórias, né? Não muito agradáveis que acontecem na religião, né? Quando você frequenta uma religião. Então esse é o terceiro vídeo. Para esse vídeo, clica no primeiro vídeo, depois você assiste o segundo, depois você vem para cá, certo? Então, no vídeo passado, eu estava contando algumas histórias. Se você acabou de chegar aqui, eu não gosto de roteiro, então eu só ligo a câmera e vou falando, que eu acho que fica melhor, né? Fica mais natural. Então, às vezes eu me perco, enfim. Então, eu fiz uma pequena colinha aqui, não vou mostrar, né? Mas eu fiz uma pequena colinha aqui de coisas que eu queria compartilhar a respeito dessas histórias, né? Que a gente acaba passando quando a gente frequenta uma religião. E aí, eu disse nos vídeos passados e vou dizer nesse vídeo aqui. Se você frequenta uma religião, se você vai a uma igreja, frequenta uma igreja e você tá feliz, esse vídeo não é para você. Esse vídeo não é para você. Sai desse vídeo, procura algum outro vídeo no canal, que eu espero que você consiga se identificar com algum outro vídeo, mas esse vídeo aqui não é para você, tá? Esse vídeo aqui é para pessoas que estão frequentando uma religião ou que deixaram de frequentar uma religião, mas estão conflitadas, né? Ou seja, a pessoa que tá na religião, mas não tá muito concordando, tá conflitado, tá ali naquela coisa da culpa, ou a pessoa que saiu da religião e ainda carrega culpa, né? Para quem não sabe, né? Quando eu saí da igreja, eu demorei mais ou menos 1 ano para me desintoxicar da lavagem cerebral que as pessoas fazem. E aí uma coisa que eu considero importante, que eu queria falar, eu falei sobre isso em outro vídeo também, que é o seguinte: eu não tô aqui para ficar metendo a boca em religião meramente porque eu quero ficar metendo a boca em religião. Eu realmente acho importante, porque existem pessoas que estão agora, nesse exato momento, frequentando igrejas, não estão bem, não estão felizes e, infelizmente, muitas delas nem sabem o porquê que elas estão se sentindo daquele jeito. O porquê que elas estão bitoladas, elas nem percebem, certo? Então, assim, ó, eu trouxe alguns exemplos aqui, porque para mim realmente é muito importante. Durante muito tempo, as pessoas, não sei se vocês reparam isso também, mas durante muito tempo, tudo que tinha a ver com religião, a gente considerava sagrado, a gente não falava nada contra religião. Eu vejo, assim, algumas pessoas aqui no YouTube mesmo, quando elas vão falar sobre espiritualidade e tal, elas passam batido pelo assunto da religião, elas não querem adentrar, né, porque é um assunto polêmico, e óbvio, cada um faz o que quer, né, cada um aborda o assunto do jeito que quer. Só que eu acho importante abordar esse assunto, porque até quando a gente vai ficar vendo os absurdos que a gente vê aí, que na internet está cheio de vídeos denunciando os absurdos que acontecem dentro das igrejas, até quando a gente vai ficar vendo isso e não vai fazer nada? Não vai dar a nossa parte, não vai contribuir com a nossa parte. É muito fácil ver o amiguinho bitolado, vivendo uma vida que você sabe que ali, ó, é pastor fazendo lavagem cerebral e não fazer nada. E deixar o amigo ali vivendo aquela vida, sabe? Eu, particularmente, eu sou o tipo da pessoa que, quando eu vejo que um amigo tá fazendo alguma coisa errada, eu vou lá e vou falar. Ainda que seja pro amigo que tá com raiva, certo? É a minha personalidade. E os meus amigos sabem. Eu sempre falo, não gosto de tapinha nas costas. Se eu estiver fazendo alguma coisa que não tá legal, me fala. Você é meu amigo. É sua obrigação me falar. Por quê? Porque amigo, dentre outras coisas, é para essas coisas. Você acha que a pessoa que mal me conhece, a pessoa que eu tenho que ter contato, ou porque relações de trabalho, mas que a pessoa não tem aquele vínculo comigo, você acha que essa pessoa, se ela percebesse isso, uma bitolação, por exemplo, você acha que ela ia perder o tempo dela para poder me falar? Não ia. Quem vai perder o seu tempo para falar? Amigo. É quem tá próximo, é quem tá vendo. Então, assim, eu sei também que cada um tem um jeito, mas os meus amigos sabem, não gosto de tapinha nas costas. Quando eu vou perguntar uma coisa para um amigo, eu falo assim, olha, vou te fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincero,
Se eu não quisesse saber a verdade, eu não estaria perguntando. E aí eu faço a pergunta, certo? Então, como a gente vê o mundo com os nossos olhos, inevitavelmente eu acabo meio que querendo fazer isso pelas pessoas, certo? E já me meti em problemas por causa disso, sim, mas ainda assim eu continuo preferindo abrir o olho das pessoas do que olhar o problema e simplesmente cruzar os meus braços sabendo que eu poderia ter feito alguma coisa, certo? Então, assim, quando eu estava conflitada, na época da igreja, tanto na época da igreja como na época que eu saí, eu não me lembro, e tem tempo isso já, tá, gente? Eu não sei, eu tava pensando nesses dias, deve ter mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos. Não tinha, o YouTube não era como é hoje, não tinha conteúdo pra, sabe, pra você olhar ali sabe, tentar se sentir menos pior. Tanto que eu demorei um ano pra me desintoxicar, né? Que foi uma coisa meio que sozinha que eu tive que fazer. Então, se a gente puder ajudar essas pessoas, eu acho realmente isso maravilhoso. Até porque eu acho que tá todo mundo aqui, todo mundo aqui tem a sua missão, vamos por assim dizer, tá? Então, assim, ó, tem pessoas que cada um tem um propósito, certo? Então, quando a gente sente no coração que a gente tem um propósito, eu acho que é o que a gente tem que fazer. Quando eu passei muitas situações complicadas por causa de religião. E teve uma em específico que eu pretendo contar mais pra frente, mas foi uma coisa tão dolorida, mas tão dolorida, mas tão dolorida, que eu me lembro que eu saí para dar uma volta de carro, eu precisava sair, sabe, esparecer, tomar um vento na cara, foi um sofrimento tão lascado. E eu me lembro que eu parei, quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu gosto de gravar áudios, né, para amigos e tal, e a gente gasta um tempo fazendo a nossa filosofia, coisas assim, assuntos sérios mesmo, né? E religião é um assunto que eu discuto muito com essa amiga, e ela conhecia toda a situação que eu tava passando ali, e eu parei ali num lugar, uma dor, e aí eu gravei para ela sobre as coisas que tinham acontecido, que tem a ver com essa coisa de religião, e eu falei para ela, sabe que às vezes eu sinto que isso tem um propósito? Aquilo só simplesmente brotou, sabe? Sabe que eu acho que eu sinto que eu tenho um propósito? Isso tem um propósito de estar acontecendo? E aí agora, muitos anos depois, estou aqui no YouTube falando para pessoas que talvez possam ter passado pela mesma coisa que eu passei e não estão conseguindo se libertar. Eu acho isso muito, muito louco, né? Mas vamos lá. Então, eu contei algumas histórias no vídeo passado sobre o dano, né, que a religião pode causar. E aqui eu fiz uma colinha aqui, eu trouxe 2 exemplos específicos, eu lembrei de um terceiro aqui agora, vou até anotar aqui para não esquecer. Espero conseguir falar. Então, vamos falar dessas histórias, né, essas coisas esdrúxulas que acontecem na igreja. Nessa igreja que eu frequentei, mais ou menos durante um ano, uma das coisas que eu não concordo com as igrejas, eu falei no vídeo passado, né, sobre essa coisa das regras, não pode isso, não pode aquilo, não sei o que, tem que fazer isso, enfim, a pessoa fica meio que pirada. Tinha um rapaz na minha igreja que ele era claramente gay. Claramente aquele rapaz era gay. E tá tudo bem ser gay, gente, pelo amor de Deus. Não tem preconceito absolutamente. Inclusive tem um caso muito próximo a mim que também um dia eu pretendo contar aqui para vocês. Então, era um rapaz que todo mundo que olhava sabia que ele era gay, certo? Mas a igreja tem aquela coisa da pressão que você tem que casar, tem que. Então você tem que casar, você tem que formar uma família, porque é o que Deus quer para você, e blá, 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 enfim. Então você meio que vai sendo induzido a negar a sua natureza, né, a sua essência, e fazer as coisas que o pastor diz ser o que Deus quer. Uma pequena pausa. Gente, a Bíblia, para mim, ela é metafórica. E o mínimo que você conhecer de Bíblia, você consegue entender que tem muitas coisas ali que você interpreta do jeito que você quiser. É por isso que eu disse no vídeo passado, você não precisa de um líder, você é o líder da sua vida. O que o pastor tem de melhor do que você para poder falar o que você tem e o que você não tem que fazer? Porque Deus fala com ele, Deus fala com você também.
E se você está aqui há mais tempo, você sabe que eu não vejo Deus como um homem, né? Aquele homem que está sentado lá, olhando tudo que você faz e anotando as coisas para poder te castigar. Eu vejo Deus como uma força criadora, enfim. Então, voltando, lembra que eu falei que a igreja é uma forminha? Então, a forminha é o quê? É você casar, ter filhos, e que essa é a vontade de Deus, né? Segundo muitos pastores. Então, não importa se você é gay, não importa se você é lésbica, você vai ter que casar. Casar com quem? Com alguém do mesmo sexo? Não. Não, porque de acordo com a Bíblia, né? De acordo com o pastor, não pode. Isso não pode. Né? Então, você vai ter que. Se você é um homem e você é gay, você vai ter que casar com uma mulher. Você vai ter que negar a sua essência, você vai ter que negar a sua natureza e você vai ter que fazer isso. E a mulher a mesma coisa. Se ela sente atração por outras mulheres, não. Ela vai ter que casar com um homem e, enfim, né, ser feliz com aquele homem ali. Então, passado um tempo que eu saí da igreja, eu tinha ainda um Facebook pessoal que eu não tenho mais. Então, como eu tinha passado um ano lá na igreja, né, eu tinha amigos, né, conhecidos, enfim. E inevitavelmente você acaba acompanhando, sem que você queira, né? Se você tem Facebook, é por isso que hoje eu não tenho mais, porque é muito ruim você ficar acompanhando. O Facebook vai te trazendo coisas meio que você não quer ver, e sei lá, a vida dos outros, né, gente? Vida dos outros, mas enfim. Então, eu saí da igreja e passado um tempo, eu vi foto desse rapaz, que era gay, claramente gay. Eu vi fotos dele se casando com uma mulher. Se casando com uma mulher. Tem uma lembrança aqui que eu não sei se é uma lembrança ou se é coisa da minha cabeça. Eu não tenho muita certeza, tá? Eu não sei se ele chegou a ter um filho. Tem qualquer coisa aqui que me diz, tem tempo isso, tá? Então, assim, a gente sabe que o cérebro, ele cria algumas coisas, né? Você pensa que aconteceu tal coisa e na verdade não aconteceu, enfim. Então, assim, eu não me lembro exatamente, tá? Mas do casamento eu me lembro. Eu me lembro, assim, do desespero o desespero que foi pra mim, olhar para aquilo ali e falar, cara, eu não acredito. O cara era gay, todo mundo via. Mas aí o que é isso? É o pastor ali falando que, achando que a pessoa ser gay, a pessoa gostar de pessoas do mesmo sexo é um problema, problematiza-se essa questão, aí começa na mente da pessoa, não, porque isso é pecado, porque, enfim, aquela história que a gente já conhece, aí a pessoa vai lá, casa e termina onde? Lá na vida dupla que eu contei que eu falei nos outros vídeos, né? Porque ou a pessoa termina muito infeliz, vivendo uma vida que não foi desenhada para ela, uma vida que não é a vida que ela queria tá levando, né? Ou ela tem vida dupla, né? Ou seja, olha como é que o estrago fica muito pior. Porque vamos dizer que essa pessoa, em algum momento, ela não consiga mais, essa pessoa que gosta de pessoas do mesmo sexo, mas casou com alguém do sexo oposto, porque para seguir, né, os dogmas da igreja. Imagina que essa pessoa, num dado momento, ela se revolta. E ela fala, não, eu não quero mais viver isso, não sou eu não estou vivendo a minha verdade. Olha o estrago que a pessoa vai fazer. Você casou com uma pessoa que provavelmente gosta de você, sei lá, se apaixonou por você para casar com você, entendeu? Aí, de repente, você tem um filho, que eu não me lembro se foi o caso desse rapaz, mas enfim, só o casamento já é um estrago, assim, tremendo. Então, assim, olha como é que essas doutrinas podem realmente, nossa, desgraçar a vida da pessoa e das pessoas ao redor. Pensa, quando você casa com uma pessoa, cara, você casa com a pessoa e com a família dela. Você estreita laços com a família inteira. Imagina, você imagina? Imagina se você fosse o pai de uma moça. Você ia gostar que um cara que era gay, que fosse gay, se fingisse que não era gay, ou sei lá, se passasse por não ser gay, se passasse por homem, por hétero, casar com a tua filha, e tua filha amar aquele homem, pra, sei lá, dali a, sei lá, 5 anos, não sei, ela descobrir
que ele tava com ela por, sabe lá Deus, literalmente sabe lá Deus por quê? Imagina que situação. Então eu acho que falar sobre essas coisas é de fato realmente importante. Como eu já falei aqui, a intenção zero em ficar metendo boca em igreja, não ganho nada com isso. Eu nem tô lá mais. Eu tô bem, em tese, eu não tô precisando, eu não estaria em tese precisando me preocupar com isso. Mas eu sei que tem gente lá, que tem gente que tá lá e tá cativo, entendeu? Então, assim, muito triste. Eu não sei, porque eu não tenho mais Facebook e também não vou procurar, porque é uma coisa que eu não gosto de fazer, ficar procurando a vida dos outros em Facebook. Eu odeio, nossa senhora. Isso é péssimo pra gente, né? Cuida da sua vida. Então, assim, não quero saber, espero que esteja bem, espero que esteja feliz. E aí, eu vou fazer um parêntese, porque não tem como eu não fazer um parêntese sobre esse assunto aqui, que não tem nada a ver com esse assunto de religião, que é o seguinte. Tem alguns vídeos aqui que eu falo sobre manifestação, né, Vogudá e coisa e tal. Pretendo falar sobre isso em algum outro momento. Quando a gente estuda esses assuntos, né, de manifestação, mecânica quântica de um modo geral, existem uns fenômenos interessantes que acontecem, né? Seriam, eu acredito que seriam, eu acho que podem ser chamadas de sincronicidades, também não sei. Esse assunto específico que eu vou falar, eu não sei se tem um nome, eu não sei como é que é o nome que se dá. Mas já aconteceu com você, por exemplo, e isso geralmente vai acontecer, você vai notar isso quando você está prestando atenção na vida, quando você está conectado, certo? Quando você está distraído, se anestesiando, você não vai prestar atenção. Às vezes acontece comigo, e eu já perguntei para alguns amigos meus, acontecem com eles também, tá? Isso é um fato, eu não sei que nome tem. Se você sabe o nome que isso tem, deixa aqui nos comentários, por gentileza. Às vezes você comenta uma coisa, por exemplo, você tá com um amigo almoçando, aí você pega e faz um comentário com ele sobre alguma coisa, um assunto específico, certo? Aí você chega em casa, aí você liga a televisão e, de repente, aparece lá o assunto que você tinha acabado de falar com a sua amiga, aparece na televisão. Você estava falando de um assunto específico e você liga a televisão, tá lá, sei lá, um repórter ou um youtuber falando exatamente sobre aquele assunto que você acabou de falar com seu amigo. E aí, o que acontece? Gente, eu juro pela minha vida, pela minha felicidade, que o que eu vou dizer aqui é a mais pura verdade. E talvez nem seja uma coisa tão assim milagrosa, né? Por isso que eu disse, se você sabe o nome disso, coloca aqui pra mim nos comentários. Eu conheço o fenômeno, já vivi o fenômeno várias vezes, mas eu realmente não sei o nome. Como eu falei aqui em alguns vídeos, eu fico tentando intuir as coisas que eu vou falar, enfim. E eu tava pensando, né, como é que eu ia abordar esse assunto e como que eu ia falar especificamente desse rapaz. Esse rapaz que eu acabei de falar o exemplo aqui, que é gay, que casou e tal. Gente, eu juro, eu pensando naquele assunto, e eu falo sozinha também, que eu acho ótimo, e eu falando sozinha, quase como se eu estivesse, tipo, ensaiando como que eu iria gravar esse assunto. Eu juro. Tava passando. Eu tava no YouTube, na televisão, e tava passando um jornal. Não sei que jornal é esse, mas algum jornal aí desses meio famosinhos, né? E simplesmente eu vejo este cara, este rapaz, de quem eu estou falando aqui pra vocês, no vídeo. Eu juro. Na reportagem. Foi rápido, porque a reportagem era sobre um outro rapaz. E aí, esse rapaz, que eu tô falando aqui no vídeo, que era gay, ele. Será que eu tô dando muito detalhes? Não, acho que não. Você imagina a minha cara, esse rapaz, que eu tô falando aqui dessa história. A televisão tava ligada, eu acho que já, e começou a passar, sabe, no automático, vai passando um vídeo atrás do outro. Começou uma reportagem, e tinha um personagem principal nessa reportagem, e esse rapaz aparece meio que. É muito rápido. Ele tem uma fala nessa reportagem, a repórter pergunta um negócio pra ele. E eu falei assim, gente, quais são as chances disso acontecer, né? São as famosas esquisitices da mecânica quântica. Gente, eu pensando no rapaz, pensando que seria um assunto que eu queria tratar, falei em voz alta sobre esse rapaz, como se eu estivesse aqui gravando, ensaiando, gravando para vocês, como que eu ia colocar essa situação. De repente esse rapaz passa simplesmente na televisão, assim, na minha cara. Quando eu olhei, quando eu vi ele, e ele falou, era ele, era ele, era ele. Falei, meu Deus do céu. Eu acho que eu só não fiquei mais espantada porque isso já aconteceu comigo várias outras vezes. Mas enfim, só queria fazer esse parêntese aqui. Então vamos lá. O segundo exemplo que eu trouxe para vocês aqui hoje é um exemplo que ele ainda está acontecendo e é um exemplo que é uma amiga minha. Eu vou tentar dar o mínimo assim de detalhe possível.
Quanto mais eu vejo esses exemplos que acontecem à minha volta, mais raiva eu sinto de religião. Sim, eu tenho raiva de religião. E por que eu tô falando isso aqui? Porque eu não vou ficar pagando de bonita e botar a coisa aqui de um jeito prazer, porque eu tenho pessoas que me conhecem. Eu não quero que um dia essas pessoas olhem esse vídeo e falem, ah lá, hipócrita, olha como é que ela fala da religião. Todo mundo sabe que ela odeia religião. Eu realmente odeio religião e é um direito meu, né? Aliás, é como eu sempre falo, se você tá feliz, você não tinha nem que estar assistindo esse vídeo. Então, eu não tô falando pra você. E é a minha experiência também. Então, vamos lá. Eu acredito que tu tem um propósito, eu acredito que essa situação que eu passei com a minha amiga e que eu ainda continuo meio que passando, ela tem um propósito que obviamente não vai ficar claro pra mim agora, né? Num futuro, quem sabe. Uma amiga muito querida, eu não me lembro muito se ela nasceu na igreja, né? Como as pessoas falam, se ela nasceu na obra, né? Como geralmente os evangélicos falam, não tenho muita certeza disso. Mas basicamente uma pessoa maravilhosa, uma pessoa simples. E quando eu conheci ela, ela já meio que já vinha de uma questão de problemas com a igreja. Como assim problemas com a igreja? Ela não concordava com as coisas, mas ela acabava indo, né? A lavagem cerebral. E é para essas pessoas que eu quero falar. É para gente que não consegue se libertar disso. É para gente que tá ali indo porque tem uma mensagem muito forte de que aquilo é a salvação. Então a pessoa passa uma vida inteira conflitada, indo num lugar que ela não quer estar, que ela de repente, talvez ela até se sinta bem, né, pela aquela coisa da... Enfim, aquelas coisas todas que a gente sabe que tem na igreja, que é justamente para fazer a gente ficar com o coraçãozinho bem quebrantado, e pegar e abrir a carteira e dar dinheirinho, aquela coisa toda. Mas enfim, então ela se sente bem, essa amiga específica, ela se sente bem porque ela fala, não concordo com as coisas que acontecem lá, mas é um lugar que eu me sinto bem, né? Porque a lavagem cerebral que foi feita nela é que só lá é a solução. É lá que é a solução. Então, se você não for lá, não tem nenhum outro lugar, não tem nenhuma outra religião que é a certa, é aquela ali. Então, enfim. E aí, o que aconteceu? Eu reencontrei ela recentemente e eu percebi que ela estava bitolada. De novo, lembrando, eu já estive bitolada, eu sei como é que funciona, mas a pessoa mesmo não percebe. E uma das coisas que ela falou, que foi assim, que eu falei, já ia falar um palavrão aqui. Não que eu não xingue, tá, gente? Eu detesto ser hipócrita, eu xingo sim, é porque aqui sabe como é que é. Mas enfim, então assim, na hora que eu vi ela falando aquilo, eu reconheci o script na hora, script de igreja. Aquele scriptzinho que vai ali aos poucos, fazendo a lavagem cerebral. Uma coisa, duas coisas, e aí vai. Quando pensa que não, o indivíduo tá igual um robozinho, não sabe nem quem é mais, não tem essência, não tem vontade, porque tá tão com o cérebro tão lavado, que ele mesmo já não sabe quem ele é. Conversa vai, conversa vem, eu fui notando aquilo. Eu acho que devido ao meu processo traumático, acho importante falar sobre isso, devido ao meu processo traumático com religião, como foi uma coisa que me traumatizou, uma coisa que me machucou muito, brincar com a minha fé, brincar com a minha crença, eu realmente tomei birra, tomei abuso mesmo, entendeu? Então, assim, aonde quer que eu veja alguém passando por uma situação assim, aquilo o meu processo traumático já me atiça e aquilo já me irrita. E eu não consigo ficar quieta, certo? Eu perco a amizade, mas eu não deixo o amigo ir pro buraco. É isso. Eu perco a amizade, pode me odiar, mas você vai ouvir a verdade, porque eu sou tua amiga e é pra isso que eu tô aqui. Eu não tô aqui pra te dar tapinha nas costas, não. Que isso a sociedade já faz. Teu chefe deve fazer, porque ele deve perceber, mas ele finge que não é com ele, porque ele tem mais o que fazer. Ele não é tão seu amigo para poder se preocupar, mas eu sou. Então, assim, a gente termina a nossa amizade, mas eu vou passar a mensagem para você. E eu realmente espero que em algum momento isso, né, te desperte de alguma forma. Voltando, reencontrei com ela e uma das coisas que eu ouvi ela falar, que é um discursinho que eu conheço de igreja, que é o seguinte, que foi que me despertou, assim, que me deu aquele gatilho que eu acabei falando sobre o assunto, foi o seguinte: conversa vai, conversa vem, ela vira para mim e fala bem assim, porque o amor é uma escolha. Ela estava falando de amor de marido e mulher, né, de casamento. É porque o amor é uma escolha. E eu reconheci o discurso, porque a igreja tem esse discurso do amor ser uma escolha. Gente, o amor é uma escolha? Fala pra mim, você escolhe quem que você vai amar? Sério? Coloca aqui nos comentários, por favor. Você escolhe quem você quer amar? A gente escolhe assim, agora eu tô amando essa pessoa. Não tô amando mais. Existe uma coisa dessa? A gente escolhe quem a gente quer amar?
Eu não sei que conversa é essa, eu não sei qual é o intuito dessa conversa. Mas assim, eu até falei com ela, eu falei assim, então tá, então vamos dizer que seu marido te bata. Você vai continuar escolhendo amar ele? É da sua escolha amar? Olha, eu sei que cada um vê o mundo de uma forma, mas assim, honestamente, eu não acredito que amor seja escolha, não. Eu acredito que... eu realmente não sei para que as pessoas têm esse discurso de amor ser uma escolha. A gente sabe que amor não é uma escolha. Amor não é uma... Desde quando que você escolhe amar alguém? Você pode, por exemplo, estar num casamento e, de repente, escolher continuar, perseverar, porque você ama uma pessoa, você ama o seu marido, você ama a sua mulher. Que o assunto aqui é especificamente casamento. Você ama o seu marido, você ama a sua mulher. Mas existem muitas pedras no meio do caminho. Devido ao amor que você sente por esse marido ou por essa mulher, onde você vai respirar fundo, muitas vezes, e vai passar por cima de coisas. Por quê? Porque você ama esse indivíduo e você quer, de livre e espontânea vontade, apesar de tudo, continuar seguindo o casamento. Agora, um belo dia você acorda e você olha pro seu marido e você fala, cara, eu não sinto nada por essa pessoa. Como é que você escolhe? Você aperta um botão e fala, ah, não, o amor é uma escolha, né? Então não amo sim, claro que eu amo. Desculpa, se você tem uma opinião diferente, até gostaria de saber. Mas, assim, eu não consigo ver o amor sendo uma escolha. E como eu já ouvi essa conversa muito ali na igreja, ai, na hora que eu vi ela com essa conversa, aquilo já me irritou e eu já me passei, e a gente acabou tendo problema, enfim. Depois a gente teve mais problema, uma outra hora eu conto pra vocês. Então, gente, o vídeo já tá ficando longo. A mensagem que eu quero deixar pra vocês é: tenha senso crítico. Tenha senso crítico. Não ache que porque você está na igreja e pessoas que estão lá dentro falando em nome de Deus, não pense que porque existem essas pessoas lá falando em nome de Deus, que aquilo é uma coisa sagrada, é uma coisa bela. Olha, a própria Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. É por isso que eu sempre bato na tecla do autoconhecimento. Quando a gente se conhece, a gente conhece o outro. Quando a gente se conhece, a gente se sabe. Então, assim, eu sei, eu passo a compreender o que é a minha vontade, o que é eu querendo fazer, o que foi algo que alguém me disse que me influenciou. Então, assim, muita atenção, tenham um senso crítico, perguntem, questionem. A gente está aqui para questionar mesmo, a gente não está aqui para seguir ordem igual um robozinho, não. Então, assim, questionem. Se você está passando por uma situação como essa, tenta se voltar para dentro de você. Deus está dentro de você. Eu acredito que Deus está dentro da gente. Quando a gente conversa, a galera da igreja, geralmente elas falam assim, ó, ai, eu vi o Senhor falando isso comigo. Ai, Deus falou aquilo outro comigo. Eu já tive essa experiência várias vezes. É uma voz na mente. É uma voz que vem assim na sua mente. Aí na igreja eles interpretam que é Deus falando, né? É o seu higher self, sua centelha divina, Deus, eu maior, o nome pouco importa. Essa sabedoria que tem dentro de você, que há de te dizer o que é melhor. Então, assim, se você está conflitado, tenta se voltar um pouco para dentro de você mesmo, faça perguntas para você mesmo e você vai obter as respostas. Então foi isso pro vídeo de hoje, gente. Muito obrigada para você que ficou até o final desse vídeo. Deixe seu like se você gostou. Se inscreve no canal se você gostou. É muito importante para a gente que cria conteúdo, para que essa mensagem possa ser propagada e para que a gente não fique aqui falando com as paredes. Então, muito obrigada a você que ficou aqui até o final. Obrigada de coração. Manda esse vídeo para alguém que você acha que está precisando ouvir essa mensagem e até o próximo vídeo.